Eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos aqui pensando sobre o que eu falaria hoje. E eu não consegui pensar em nada. Nada. Oi, eu sou Evandro. E se você está chegando agora nesse vídeo do nada, eu estou fazendo um desafio aqui no YouTube de gravar um vídeo todos os dias durante 90 dias. E durante esses 62 dias, se eu não me engano é isso, tá aí na thumbnail, eu estou trazendo coisas do meu cotidiano, da minha vida, de viagens, de ideias. E isso tudo para melhorar minha comunicação, melhorar minha capacidade de me expor sem vergonha, sem julgamento. Isso de fato tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito. Ainda, de vez em quando é um desafio aparecer aqui sem ter nada para dizer e mesmo assim querer falar alguma coisa. É muito melhor quando a gente tem um assunto, quando a gente pode discorrer sobre algo, mas também é um exercício de também, às vezes, não ter nada para falar e falar. Eu nunca achei isso muito bom, na verdade. Eu sempre achei que quando você não tem nada para falar, é melhor ficar quieto e escutar. Ou dar o tempo de você se ouvir internamente, alguma coisa muito profunda acaba saindo. Mas já que o exercício aqui, já que o desafio é postar um vídeo todos os dias, então eu tenho que me colocar na função de me comunicar. Porque senão o desafio não faz sentido nenhum. Não faz sentido também na minha cabeça gravar um vídeo sem eu aparecer, sem eu me expor, já que a ideia do desafio desde o começo era muito claro para mim. Eu tinha que me expor, eu tinha que aparecer. Eu precisava chegar nesse nível de dificuldade onde eu precisava estar ali todos os dias. Só que é a primeira vez que eu faço algo desse tipo. Então, não é que eu tenho um roteiro do que eu vou trazer, do que eu vou discorrer todos os dias. Pensando como tem sido toda a trajetória até aqui, eu entendo que das próximas vezes que eu for trazer algo parecido aqui para o YouTube, eu vou precisar de uma construção, eu vou precisar de um roteiro, eu vou precisar de uma ideia que eu possa subdividi-la e trazer isso para cá de forma interessante e com um ritmo melhor. Mas não é para isso agora que eu estou fazendo o vídeo. É simplesmente só para destravar isso dentro de mim. E posso falar para você, a ideia que gira por cima disso tudo é por que os 90 dias? Por que não 10 dias? Por que não 60? Por que não 30? Porque eu, na minha vida, já testei a teoria dos 90, que é que você precisa de 90 dias para implementar algo na tua rotina e de fato fixar aquilo. Eu vivi isso no meu exercício físico. Foi a primeira coisa que eu comecei fazendo sem muita vontade, mas quando eu entendi que eu precisava de 90 dias para fixar a ideia do exercício físico na minha mente, eu me comprometi. Mesmo às vezes não querendo, eu estava lá. E o meu único objetivo era cumprir esses 90 dias, esses 3 meses. E depois que eu concluí, ir para a academia deixou de ser algo que eu odiava e passou a ser algo que eu deixei de não gostar. Mas, se você me perguntar se eu gosto de ir para a academia, eu vou falar para você, eu não gosto. Eu não gosto. Se eu pudesse ficar em casa, tranquilo, numa boa, eu com certeza prefiro isso. Mas eu sei que ir para a academia todos os dias me faz bem, ou quase todos os dias. Puxar ferro, puxar peso me faz bem. O resultado que aquilo me traz me faz muito bem. Eu fico com um corpo mais bonito e quando eu olho no espelho eu me vejo mais bonito, isso me faz muito bem, aumenta minha autoestima, aumenta minha confiança. E também traz uma série de benefícios para a minha saúde. Eu me sinto mais disposto, eu sei que as minhas taxas de qualidade, se eu fizer um exame de sangue, eu sei que vai estar num nível muito bom, porque eu já fiz antes de fazer exercício físico e fiz depois de começar a fazer exercício físico. E existem diversas pesquisas que falam isso. Então, não necessariamente eu faço porque eu gosto, mas eu faço porque me faz bem. E eu gosto do resultado, mas eu não gosto de ficar fazendo. Mas eu sei que para ter o resultado eu tenho que fazer. Ou seja, eu acabo criando gosto pelo processo. Que eu preciso amar o processo para fazer o processo. Mesmo que eu sofra no processo, mesmo que eu sinta que é um saco participar desse processo. Mas é aquilo que transforma a gente.
Estar aqui no YouTube, quando a gente tem algo extraordinário para falar, é muito bom, porque parece que você desenvolve, vai que vai, você não tem que fazer esforço nenhum. Mas e quando você não tem nada para fazer? E mesmo assim você tem que aparecer aqui? Ou seja, você acaba desenvolvendo através de uma continuidade, através de uma constância, essa habilidade de ter que fazer algo. Então eu poderia simplesmente dar uma desculpa do tipo, eu não tenho nada para trazer. Eu fiquei 10 minutos pensando no que eu iria trazer para cá e nada me veio à cabeça. Só que quando você entende também que a cada dia que você faz, mesmo não sendo perfeito, mesmo as pessoas não adorando, mesmo você não tendo um resultado numérico no YouTube, de views, de visualizações, de tempo de pessoas assistindo, até mesmo de dinheiro entrando no seu bolso, você pode mesmo assim olhar para isso e falar, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou evoluindo aqui. Eu lembro que quando eu comecei, eu não conseguia olhar para a câmera, para você aqui, ó, para você aqui. Eu não conseguia olhar para você, eu só ficava assim, ó. Eu ficava conversando, olhando para cá. E aí depois eu comecei a olhar para cá e olhar para cá, porque eu gravo com a minha câmera frontal do celular ainda. Mas hoje em dia eu consigo ficar olhando para cá. Óbvio que eu ainda tiro os meus momentos aqui, ó, para ficar olhando para cá, para pensar, para ficar olhando para fora, mas eu sempre volto para cá, eu não volto mais para cá. E você pode achar que isso é uma coisa idiota, mas para mim era um objetivo também. Eu queria conseguir fazer isso. E hoje eu consigo. Não é um esforço mais para mim olhar para a câmera e falar de forma natural, porque eu consigo falar como se eu estivesse conversando com uma pessoa. E no começo, bem no começo, era uma dificuldade, porque eu não conseguia pensar que uma outra pessoa iria assistir aquilo ali. Então toda a minha forma de falar era muito pausada, porque eu sempre estava com aquela confusão. Poxa, mas eu estou falando com uma câmera. Eu não estou falando com uma pessoa. E leva um determinado período para você conseguir mudar isso dentro da sua cabeça também. E cara, quando você muda, é animal. E quando você percebe que você mudou, é mais animal ainda. Então, de um vídeo que eu não tinha nada para dizer, olha só todas as coisas que eu falei pela oportunidade que eu me dei de estar aqui, comparecendo. Por isso que a constância é algo tão importante. Vejo vocês amanhã. Se gostou desse vídeo? Tá gostando do que eu tô fazendo aqui? Se inscreve e curte esse vídeo. Tamo junto. Até amanhã.